E aí, beleza? Aqui é o Ismar da Academia PowerPoint. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como criar esse slide para suas apresentações do PowerPoint. Então, vamos nessa! Antes de começar, se você curte o PowerPoint e quer aprender a criar slides animados, efeitos interativos e apresentações dinâmicas, então você precisa conhecer os cursos da Academia PowerPoint. Na academia, você vai ter acesso a vários cursos e tutoriais sobre slides e apresentações no PowerPoint. Além disso, você também tem acesso a modelos e templates prontos e exclusivos que você pode baixar, editar e usar como quiser em suas apresentações. Gostou da ideia? Então clique no link da descrição ou acesse academiapowerpoint.com. Iniciando aqui com o nosso slide em branco, a gente vai na guia Inserir, Formas, e eu vou usar a forma elipse, segurando a tecla Shift para poder criar um círculo perfeito. Vou deixar o círculo mais ou menos desse tamanho, mas para saber exatamente qual é o tamanho desse círculo, na guia Formato de Forma, a gente vai ver aqui as medidas dele. Eu quero deixar ele com 2 centímetros de altura e 2 centímetros de largura. Nas opções de contorno da forma, eu vou deixar sem contorno, e em preenchimento eu vou utilizar o branco. Em efeitos de forma, em sombra, eu vou utilizar essa opção de deslocamento central aqui. Assim, a sombra vai ficar distribuída por igual em todos os lados da forma. Vou clicar com o botão direito sobre ela, em formatar forma, em efeitos, na opção de sombra, eu tenho aqui todos os parâmetros desse efeito de sombra que eu acabei de aplicar. Eu vou aumentar um pouco o desfoque da sombra e vou aumentar também o tamanho. Vou deixar com mais ou menos 120%. Ok? Então é esse efeito aqui que a gente vai conseguir. 2 cliques na forma para poder inserir um texto. Na página inicial, nas opções de fonte, eu vou selecionar a minha fonte aqui. Vou inserir essa Ainsley Code DM e vou inserir o meu número aqui, que é o número desse ícone. Seleciono a forma, tá? Pode ver que eu escrevi, mas como a fonte está com a cor branca, ela não vai aparecer. Então aqui nas opções de cor, eu vou utilizar a cor preta. Vou aumentar um pouco a fonte. Bom, o nosso primeiro ícone já está pronto. E agora a gente pressiona Ctrl D para poder duplicar essa forma. Eu vou aumentar ela aqui. Na verdade, eu quero deixar ela com 6 centímetros e 6 centímetros. Perfeito. Vou tirar esse texto. E olhando aqui, eu acho que essa sombra desse efeito ela ficou muito escura. Então, a gente volta lá nas opções de efeitos e em transparência eu vou aumentar a transparência dessa sombra. Vou deixar com 80%. Eu acho que eu também vou fazer isso com esse ícone menor aqui. Eu vou deixar com 70% nesse caso. Vamos lá para a animação. Na guia Animações, a gente vai iniciar pelo ícone menor, que é o ícone de número. Em Animações, a gente vai aqui em Aumentar, Diminuir, abrir o painel de animação e por enquanto a gente pode fechar o painel de formatação. Eu vou deixar a opção de iniciar ao clicar. Em duração, eu vou mudar para 0,10 segundos. Ampliar um pouco para poder enxergar melhor. Clicar 2 vezes no efeito. Em tamanho, eu vou alterar para 120%. E o fim suave aumentar para 100%. Ok. E agora a gente vai aplicar um segundo efeito nessa forma. Adicionar animação. E a gente vai pegar essa opção de saída, Zoom. Vamos mudar o início, deixando ele para iniciar com o anterior. Duração de 0,25 e atraso de 0,10.
Ou seja, com isso eu quero que esse efeito de saída inicie após o efeito de ênfase aqui, de aumentar e diminuir. Essa animação já está pronta. A gente vai ter esse efeito aqui. Ele cresce um pouquinho e diminui. Agora a animação desse ícone maior. Em animações, a gente vai utilizar o efeito zoom, iniciar com o anterior, duração de 0,25 e atraso de 0,30. Ou seja, ele vai começar um pouquinho antes desse ícone menor desaparecer. Seleciono novamente essa forma, em adicionar animação, ênfase, aumentar, diminuir. Iniciar com o anterior e com uma duração de apenas 0,10 segundos, com um atraso de 55 segundos. Ele vai iniciar assim que todas as animações finalizarem. Vai ser a nossa última animação desse conjunto aqui. Clicar duas vezes para abrir as opções do efeito. Em tamanho, a gente vai diminuir esse personalizado para apenas 110% do tamanho original. Aumentar o fim suave em 100% e habilitar a reversão automática. Se eu seleciono os dois segurando a tecla Shift, em formatar forma, alinhar, centralizar e alinhar ao meio, nós vamos ter esse efeito. O ícone menor diminui e esse daqui aparece. Com as duas formas selecionadas, a gente vai dar um Ctrl D para duplicar. Vou alinhar esse aqui ao meio e mais um Ctrl D. Para garantir que eles estão realmente alinhados, clicar com o botão direito em grades e guias. Eu vou habilitar as opções de guias. E aqui eu vejo que eles não estão centralizados. Posso selecionar aqui. E aqui eu vejo as duas formas realmente alinhadas. Fazer o mesmo aqui desse lado. E aqui também. Clicar com o botão direito, grades e guias, desabilitar a opção de guias. Agora com o botão direito, formatar plano de fundo, em preenchimento, eu vou preencher com uma imagem ou textura. Vou usar uma imagem do meu arquivo, selecionar essa primeira aqui, e assim a gente formata o fundo do slide. Selecionar essa primeira forma, em preenchimento, com imagem ou textura, inserir do arquivo, selecionar essa primeira imagem, pode ver que ela ficou um pouco achatada. Então, com a imagem selecionada, em formato da imagem, cortar, eu vou utilizar a opção de preencher. E aqui eu posso alterar a posição da minha imagem. Mesma coisa com essa segunda imagem, seleciono ela, em formatar forma, preenchimento com imagem ou textura. Formatar forma, cortar, para eu poder alterar o tamanho dela aqui. E a última, preenchimento com imagem ou textura, inserir do arquivo e formatar a imagem, cortar. Ok, mas como a gente apenas duplicou as formas, elas ficaram com os números iguais. O que a gente vai fazer aqui? Para não ter que alterar a posição, mudar e depois ter que alinhar tudo de novo, o que a gente vai fazer é o seguinte. Na guia Página Inicial, Organizar, a gente vai abrir o painel de seleção, certo? Vou selecionar essa primeira forma, tá? Em cima do número 1, que na verdade eu quero transformar em número 2. Então aqui na forma eu vou clicar nesse ícone de olho aqui para ocultar a forma. Vou mudar o texto para 2 e depois mostrar ele novamente. Fazer a mesma coisa com esse terceiro ícone aqui, ocultando ele. Mudo o número e volto a mostrar ele. Assim eu não preciso mover
elementos de camadas superiores para poder alterar os elementos que estiverem abaixo deles. Então é isso, e esse aqui é o nosso efeito. É isso aí, se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se você quiser ver mais tutoriais como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você tem alguma dúvida sobre slides e apresentações no PowerPoint, ou se tem algum pedido especial para um novo vídeo, deixe o seu comentário abaixo. Eu vou fazer o melhor para poder te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.